Amém? Eu quero aqui rapidamente falar com vocês sobre amizade. A live do terraço no sábado, eles abordaram um tema que eu achei muito atrativo, muito interessante, que foi sobre amizade. Amizade é algo tão forte nas nossas vidas, que eu entendo que uma amizade verdadeira, ela nos traz prazer de vida, prazer de viver, alegria de viver. É algo que nos remete a uma esperança tão forte, é saber que eu tenho uma amizade verdadeira. Quando os nossos pais, quando os nossos antigos diziam, eu ouvi sempre a minha mãe dizer, me diga com quem tu andas, menina, que eu vou dizer quem tu és. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. E isso, por mais que seja um ditado popular, mas eu quero dizer para você que é algo muito verdadeiro. Porque acaba que o relacionamento começa a passar características de um para o outro. Nós começamos a aparecer com quem nos relacionamos, com quem temos uma amizade verdadeira. Nós começamos a absorver as características daquela amizade, daquela pessoa a qual eu tenho uma amizade. Amizade, ela tem um valor tão poderoso, tão forte, que na Bíblia tem muitos versículos que nos fala de amizades, que nos fala de amigo, que nos impulsiona a ter um amigo. Mas infelizmente hoje as pessoas não têm mais essa disposição ou predisposição de lutar por uma amizade. Uma amizade verdadeira vai requerer de nós um posicionamento totalmente diferenciado dos demais. Por mais que as situações, os ventos são contrários à realidade das nossas vidas ou à realidade da nossa vida, ainda existe aqui ou acolá uma amizade verdadeira. E quando a gente se tem uma amizade verdadeira, é algo que nós precisamos preservar. Eu cresci em um lar muito pobre, materialmente falando, em um lar muito pobre. Mas a minha mãe era uma pessoa que tinha uma sabedoria incrível. E ela foi nos discipulando a uma realidade de vida, dizendo que uma amizade, ela vale muito mais do que uma grande poupança, do que uma grande conta corrente recheada de dinheiro. Porque muitas vezes você pode ter todo este amparato financeiro, mas você é sozinho, não tem nenhuma amizade. Porque infelizmente, amizades hoje, elas são cultivadas por interesses. Se eu tenho você. Se eu não tenho você. Infelizmente, a situação é assim. E isso eu vejo tudo uma atuação maligna, uma atuação de Satanás. Porque ele sabe do valor que é se ter uma amizade. Ele sabe da importância de uma amizade. E aí o que ele faz? Ele tenta destruir as amizades. Ele vai jogar no meu coração, ele vai jogar no seu coração
uma desconfiança de mim, eu desconfio de você, eu julgo você, você me julga, você fala de mim, eu falo de você. E aí quem que está engordando? É ele. Ele está pegando força. E o que nós temos que fazer é tirar esse alimento dele. É deixar Deus agir em nossas vidas. É deixar Deus agir em nossas vidas. É muito ruim quando você percebe que alguém está ao seu lado em um relacionamento que você não pode contar com ele. Porque aquela amizade foi como nós começamos aqui. Jesus, tu és a minha segurança. Jesus, em ti confio. Tu és o meu reto juiz. Ele tem um relacionamento verdadeiro conosco e ele preza por isso. Mas infelizmente nós, como seres humanos, e nós precisamos trazer isso muito forte no nosso coração. Eu não preciso estar numa posição achando que o que eu estou aqui fazendo é só filosofando para você. Não, é uma realidade. Todos nós temos esse espírito de Pedro dentro de nós. A pior coisa que tem é você ter alguém do seu lado dizendo que existe um relacionamento, uma amizade, mas ao mesmo tempo ele deseja que você caia, ele deseja que você desapareça, ele deseja que você seja exterminado da face da terra, para que eu possa ocupar o seu lugar, para que eu tome a sua posição ou o seu brilho. Eu começo a desfazer, eu começo a ignorar aquela vida, eu começo a ignorar a bondade daquele coração. Por quê? Porque essa minha amizade, eu vejo isso muito como jogo político. É muito complicado. Mas nós vivemos aqui na terra e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso. A pior coisa que tem é você saber que você está sendo destruído por um que diz que é seu amigo. E se existe algo que Deus não permite e não deixe que eu ou você venha viver, a consequência é a infidelidade. É a infidelidade. Traz para nós um equilíbrio muito bom, muito gostoso no nosso coração. Eu vejo muito como a amizade vindo da parte de Deus para nossas vidas. Ele disse que não nos criou para que vivêssemos sós. Ele não nos criou. Então eu tenho que me relacionar, eu tenho que me adaptar. E eu tenho que viver essa verdade. Veja comigo, lá em Provérbios 27, de 9 a 10. Provérbios 27, de 9 a 10. Diz assim para nós: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Eu não sei se é essa a versão que você tem aí. Eu estou lendo 9, não estou lendo 10. Lá no 10 diz: não abandones o teu amigo, e nem o amigo do seu pai. Sabe, queridos, é um relacionamento que vai requerer de nós fidelidade, vai requerer de nós responsabilidade. Eles ali na live do terraço, no sábado, eles falaram sobre isso. E eu acho que as pessoas não se atinaram para a mensagem que estava sendo transmitida. Muitos nem estavam.
Nem sabia do que se tratava, nem sabia que estava existindo aquele momento. Nós vivemos numa realidade muito distante daquilo que Deus deseja que venhamos viver. As minhas relações me garantem muitas vitórias. Da mesma forma que um bom relacionamento me constrói, uma amizade boa me constrói, da mesma forma as más amizades te levam à destruição. E vivemos assim, numa realidade que nós não nos preocupamos mais hoje com isso. Ninguém se fala mais nisso. O que acontece? Eu tenho que me manter à distância. E tudo isso, quem é que ganha? Satanás. Ele ganha com tudo isso. Porque ele sabe que eu passo uma ligação, faço ali rapidamente, você me ouve, você vai até a mim. Quando meu irmão pastor Abraão morava em Goiânia, nós tínhamos uma aliança. Nas dificuldades, seja qual fosse, 1, 2, 3 horas da manhã, nós tínhamos para quem ligarmos. Se eu ligasse, ele se levantaria e iria ao meu encontro, me ajudar. E da mesma forma era ele. Qualquer hora que ele precisava, ele ligava, ele sabia que ele podia contar. Nós não medíamos esforços. Nós levantávamos e ia dar o socorro. Geralmente era muito questão de pneu de carro, estava em viagem, estava em estrada, ou até mesmo pronto-socorro, porque antes a gente não tinha tanto acesso a um plano de saúde como nós temos hoje. Então, é tão importante eu ter esse feedback. É fundamental esse feedback para a minha vida. Lá em Romanos 12:10 diz assim, em outra versão, eu vou ler aqui: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que vocês. É uma amizade. Ou aos outros. Aí é onde a gente pode falar de uma amizade sem que haja no coração do outro um desejo que você não apareça. Um desejo que você não seja aquilo que você é. Porque quando eu te amo, eu sempre digo, vocês têm que me amarem, não é só diante dos benefícios. Vocês precisam me amar também com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas limitações. Porque Cristo faz isso por nós. A ti eu vou clamar, por tudo vem de ti, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Ele é a fonte que nunca vai secar para nós. E quando nós começamos com essas características, adquirindo um do outro, nós sabemos que há um relacionamento. Provérbios 17, todo mundo conhece. Ele diz assim: em todo tempo se ama o amigo e na angústia se faz irmão. Quem é que nunca conviveu com o irmão dentro de casa, tendo que vestir do mesmo jeito? Lá em casa, os meus 2 filhos, Joab e Jonatas, eles têm quase a mesma idade. E eu sempre desejei muito ter gêmeos. Mas aí vieram com uma diferença de idade. Mas eu vesti iguais até o Joab sair de casa. E quando às vezes eu viajo, eu trago uma camisa para um e para outro do mesmo jeito ainda.
Aí eles ficam se administrando aqui na igreja, porque às vezes tem que vir para a igreja e tem que usar. Quando foi presente de formatura, eu dei um presente para eles, do jeito que eu dei para um, eu dei para o outro. Então eles têm muito, é tão tal que quando as pessoas chegam aqui na igreja, dizem assim: uai, mas eu achava que esse era esse, mas não é. Eu achava que esse era o Joabe, mas é o Jonatas. Eu achava que esse era o Jonatas, mas é o Joabe. Eles se parecem, eles têm uma amizade. Até mesmo porque eles não têm chance diante de Deus, diante da responsabilidade, diante do lar que eles foram criados, não terem uma amizade verdadeira. Porque Cristo traz sobre nós esse peso. Quando você é irresponsável com uma amizade, você é irresponsável com as coisas de Deus. É algo tão mais sério do que a gente possa imaginar. E quando eu falo de uma amizade verdadeira, é uma amizade sadia. Não é uma amizade doentia, não é uma amizade controladora, não é uma amizade que é doente, possessiva, não. É uma amizade verdadeira, é uma amizade que traz saúde, é uma amizade que traz vida, é uma amizade que traz alegria, traz prazer de ter a mesma pessoa no mesmo ambiente, de vivermos na mesma atmosfera ali do mesmo ambiente. É prazeroso. A pior coisa que tem quando você percebe que você não é aceita naquele ambiente. Eu já passei por isso, meus queridos. Ser rejeitada, você vai passar. Muitas vezes ser rejeitadas, ou ser rejeitado, ou ser rejeitada, porque você não era bem-vindo. As pessoas não gostavam. Eu já de cara, muitas coisas eu já sou rejeitada. Tem pessoas que dizem: eu não quero essa pastora aqui em casa, eu não quero conversa com ela. E você muitas vezes não entende porque você faz tudo. Você fez de tudo. E eu quero dizer para você que isso é um espírito de Pedro dentro de nós. É um espírito de Pedro que precisa ser arrancado de dentro de nós. Veja comigo lá em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, lá no versículo 69, vai nos falar da posição de Pedro em relação a uma amizade sincera com Jesus. E se nós parecemos com Jesus, nós precisamos quebrar essas características que destroem uma amizade. Aqui fala de quando Pedro negou Jesus. Pedro estava no momento com Jesus, andava com Jesus, tinha um relacionamento com Jesus o tempo todo, mas chegou um momento que ele teve uma amizade egoísta. Ele preferiu prejudicar uma amizade do que proteger, do que morrer junto, do que pegar na espada e dizer: aconteça o que aconteceu, eu estou do seu lado. E hoje a gente vê que não é assim. Pedro reina dentro de nós. Na hora da situação contrária, todo mundo sai fora. Todo mundo quer mais é levar a sua trouxa e vazar. Minha mãe sempre dizia, eu falo muito na minha mãe, porque eu tenho muito ela como
referência na minha vida. Eu tenho muito orgulho de saber que eu tenho sangue dela nas minhas veias. E que eu herdei muitas características dela. Aqui, quando eu me refiro a essa verdade, fala muito dessa posição que eu e você precisamos ter. Diz aqui: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, disse-lhe: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Aqui a criada fez uma afirmação. Ela não perguntou. Ela viu. Ela sabia que Pedro estava com Jesus, andando com Jesus. Mas na hora da dificuldade, quando chegou para Pedro e perguntou, qual foi a reação de Pedro? Se salvar e deixar sozinho. O Pedro disse, ele negou. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei do que dizes. Não sei do que está falando. Andava com Jesus, estava sempre com Jesus, comia, ceava, era discipulado por Jesus. Mas naquele momento, e ele já tinha sido avisado lá atrás, antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai me negar. Sabe, muitas vezes Deus avisa, Deus fala, Deus nos dá a dica, e a gente está prosseguindo, fazendo segundo o meu coração, segundo os meus interesses, segundo as minhas vontades. Por quê? Porque eu preciso lucrar, eu preciso ter, eu. E Deus fala lá atrás, Deus diz, fala, avisa. Aqui em Mateus 26, lá no versículo 31, disse assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia, disse-lhe Pedro. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aqui ele estava afirmando uma aliança porque ele não conhecia a realidade e nem sabia do que estava por vir. E Jesus avisou: olha, Pedro, em verdade eu te digo, que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Presta atenção, vigia, olha por onde tu andas, olha o que tu fazes, vigia os teus pensamentos. Com quem tu andas? Com quem tu tens andado? Igreja, com quem vocês têm andado? Cadê as amizades sinceras? Cadê? O conselho faz parte de uma fidelidade. Quando eu libero, quando nós recebemos, faz parte da minha vida. Eu receber aquilo como uma bênção na minha vida. Se a minha amizade é sincera, eu confio. Naquele momento, Pedro não pensou nisso, apenas disse: ele negou.
Eu não sei o que está dizendo, nem sei, nem conheço, nem sei o que tu falas. Quero dizer para você que vai ter momento que você vai se deparar com essa situação. Não pense que para manter uma amizade verdadeira, tanto com Cristo como aqui na terra, eu não posso, porque quando eu nego o amor, quando eu nego a fidelidade, quando eu nego honrar, quando eu nego a aliança, quando eu nego a verdade, quando eu nego a lealdade, eu estou negando Cristo. Porque se eu não tenho uma amizade, se eu não tenho um relacionamento verdadeiro, eu estou negando Cristo. Eu estou negando Cristo. E quando nós negamos Cristo, meus queridos, não é só quando eu deixo de ofertar, eu deixo de dizimar. Não, a fidelidade, ela nos envolve em todos os ângulos da nossa vida, da nossa caminhada. E é por isso que muitas vezes você não consegue alcançar e não entende o que tem acontecido com a sua vida. Pare e pense com quem eu tenho andado. Quais são as características que eu tenho adquirido? De uma amizade falsa, de um relacionamento falso. Ou eu tenho adquirido características de lealdade, de amor, de fidelidade. Se eu nego tudo isso, eu estou negando Cristo. E Ele é muito verdadeiro quando nos diz, lá em Mateus 10:33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vocês estão achando que é brincadeira? Você viver um relacionamento, uma amizade falsa? Se você é falso naquilo que você profere, nas alianças que você faz, você está negando Cristo. Está negando Cristo diante dos homens. E se você nega Cristo, você vai ser negado por Ele. Algum momento você vai recorrer a Ele e você não vai achá-lo. Nós nunca queremos levar o prejuízo em nada. Nós nunca queremos levar o prejuízo em nada. É muito melhor levarmos o prejuízo. Porque parece que você vai ter mais força para reagir, para buscar. Porque se você se deixa levar pela situação, lá em 1 Coríntios 15:33 diz assim, olha, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem tu andas? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ei, rapaz, mas isso, a minha mãe buzinava tanto no meu ouvido. E é algo que é muito verdadeiro nas nossas vidas. Da mesma forma que uma boa amizade me eleva, me traz alegria, me traz prazer, me traz esperança no coração. A má amizade, ela me traz para baixo, ela é maldição na minha vida, ela me segura para que eu não consiga romper, para que eu não consiga vencer. E o que eu tenho que fazer não é ficar de mal, não é me afastar, é orar. A nossa maior dificuldade
é levar uma vida espiritual. Porque é muito mais fácil eu levar uma vida natural. É muito mais fácil eu levar uma vida natural. E se eu levo uma vida natural, na hora que eu requerer a atuação espiritual, eu não vou ter o respaldo. Eu tive um testemunho esses dias atrás, de uma diaconisa nossa. Ela estava no seu trabalho, ela atendeu o cliente, e logo mais tarde, entra o esposo dessa cliente, mas assim, num desacato diabólico, diante dos homens, diante de todo mundo. Foi algo assim que chamou a atenção do ambiente. E ela se levantou e enfrentou e disse: por que tu falas assim? Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ela disse que foi para o celularzinho dela, botou a canção, começou a orar: vai sair daqui, Satanás, vai sair daqui, Satanás, vai sair daqui. Foi enfraquecendo. Porque quem é exposto à vergonha é o diabo. A fidelidade nos respalda neste momento que eu entro para a guerra espiritual. Aí foi enfraquecendo, foi saindo. Ele entra no carro, dá partida no carro. O carro apaga, estraga o carro, não arredou o pé. A vergonha foi passada, mas saiu daquele ambiente. Eu gosto de ouvir essas coisas. Porque quem sabe o peso que tem ser fiel é quem precisa dela na hora da tribulação, na hora do afronta, na hora do dia mau. Não adianta eu viver achando que eu não vou precisar de ninguém, que eu sou autocapaz. E eu não vou me dar o luxo para isso. Porque o orgulho e a soberba faz isso. Se negarmos a Cristo diante dos homens, seremos negados diante do Pai. Aí o que acontece? Continua ali aquele diálogo. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, você que me ouve, você que está aí na sua casa. Agradeça a Deus por você ser marcado pelo sangue de Jesus. Agradeça a Deus pela amizade, pelo amor que Deus tem pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Nós somos pequenos cristos. Nós temos as características de Cristo. Nós precisamos parecer com Cristo. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E quando nós somos marcados até no inferno, o diabo vê a marca de Deus nas nossas vidas, vê a marca do sangue. Porque sobre a nossa identidade, sobre o nosso nome há um nome. Sobre o nosso nome há um nome. Continua voltando aqui, continua toda aquela confusão, prendendo Jesus, levando Jesus. Está lá Pedro. Aí chega para Pedro novamente. Lá no versículo 73 do capítulo 26 de Mateus. Ele diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro:
verdadeiramente tu és também um deles. Pois a tua fala te denuncia. A marca de Jesus estava nele. Ele falava como Jesus. Mas naquele momento, ele negou Jesus. Mas não significa que o amor de Jesus saiu da vida dele. A marca de Jesus vai continua sobre nós. E o que devemos fazer é dar graças a Deus que nós ainda temos uma lamparina acesa. É dar graças a Deus que nós ainda temos uma chance, como Pedro teve. Pedro se arrependeu, Pedro chorou amargamente, ele se entristeceu. Muitas vezes nós fazemos e continuamos o nosso caminho. Amizade verdadeira, ela reconhece. Ela reconhece o que ela faz de errado. Ela se arrepende. Ela pede perdão. Ou, deixa eu dizer, desculpa não é perdão. Perdão. Esse negócio de dizer me desculpa, não existe essa frase, essa palavra. Você não vai ver isso na Bíblia. É perdão. Eu me rendo aos teus pés, eu me lanço aos teus braços. Fique de pé, igreja.